Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai começar a falar sobre o tipo de vínculo emocional inseguro, medroso, evitativo ou desorganizado emocionalmente. Se você não me conhece, o meu nome é Nádia Bolsas e eu estou aqui para desvendar os tipos que nós nos conectamos e nos relacionamos com as pessoas através dos nossos próprios comportamentos, em que a gente pode, então, de uma forma saudável, melhorar esses padrões comportamentais e também identificar pessoas que sejam saudáveis e que elas permaneçam na nossa vida conforme a gente realmente merece, pessoas que sejam boas para nós. E nos afastar de narcisistas e de pessoas que possam abusar ou aproveitar da nossa ingenuidade afetiva. Bom, então aqui iniciando os aspectos e as habilidades desse tipo de vínculo emocional, a gente vai começar a observar quais são esses aspectos e características, depois a gente vai navegar nas origens deles e como a gente pode aperfeiçoar, saindo do modo inseguro de se relacionar, para a gente começar então a se sentir mais seguro nas conexões e nas relações em que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, para iniciar, o próprio nome já traz para nós essa faceta de ser medroso e de ser evitativo. Então, uma pessoa que ela tem medo, ela é uma pessoa receosa e, portanto, ela vai também se distanciar. Então, aqui a gente começa a entender que são pessoas que se relacionam e mostram no relacionamento uma constância de vai e vem, de fico e de vou embora, de quero e de não quero. São os relacionamentos que eu gosto de falar de ioiô. Eu já vivenciei isso, eu mesma já tive muitos aspectos e ainda trabalho muitos aspectos do medroso evitativo em mim. E é claro que existe sim uma forma da gente sair desses padrões comportamentais, é por isso que eu estou aqui para te ajudar também. Então, uma forma que a gente observa essas pessoas é que elas apresentam uma vulnerabilidade, elas apresentam uma real presença emocional na relação e ora elas simplesmente evitam, elas simplesmente se afastam do parceiro, né? Então esse é um comportamento que ele é consistente. Então existe ali, por conta desse medo emocional interior, existe uma tendência muito grande dessa pessoa a analisar as microexpressões faciais do seu parceiro, das pessoas com que ele se relaciona, observar as atitudes, a forma que as pessoas falam, a forma que elas reagem, justamente para que ela possa controlar qualquer possibilidade de ser machucada emocionalmente. Então, ela se torna uma pessoa hipervigilante. Isso muitas vezes cansa muito a nossa beleza. E aí a gente acaba realmente se sentindo muito mais ferido e muito mais exaurido, até energeticamente falando, justamente por conta disso, por causa desse medo que gera em nós essa insegurança, que é quase 24 horas por dia, e a gente precisa de se sentir no controle. E por conta disso, essa pessoa ela está sempre nessa observação dia e noite para ela não se sentir tão vulnerável assim e poder se machucar. Bom, começando aqui então nas origens, tudo isso são comportamentos muito inconscientes, de uma forma subconsciente, a gente tem esses padrões comportamentais que a gente traz lá da nossa infância. Então, como eu disse, foram os nossos cuidadores, as pessoas que cuidaram de nós, os nossos pais, pai e mãe, e pessoas que conviveram conosco, que trouxeram para nós uma sensação inconstante de presença emocional. E por conta disso, esse indivíduo ele vai crescer
com uma desconfiança dessas pessoas. Pessoas também que eram viciadas, os adultos no caso, que eram viciados ou que tinham um desequilíbrio emocional e não souberam estar presentes emocionalmente para essa criança, geraram um desconforto emocional muito grande, onde essa criança então aprendeu a desconfiar desse adulto e esse medo ele só foi aflorando e foi aumentando. E por conta disso essa criança então passou a se sentir muitas vezes traída, onde muitas vezes ela se mostrava vulnerável para ela se conectar com os seus pais ou com esses cuidadores, mas como eles não se colocavam presentes, não se colocavam ali para poder trocar emocionalmente com essa criança, então essa criança começou a aprender a se fechar e se tornar autossuficiente emocionalmente. Então, isso a gente precisa de entender que essa é uma ferida principal emocional de quem possui o vínculo medroso evitativo, justamente para que ela não se sinta nunca mais machucada emocionalmente. Então, pessoas assim, elas aprendem, infelizmente, a não serem dignas de um amor, de um afeto que seja consistente, porque o que ela aprendeu é que não existe consistência nessa vulnerabilidade, nessa presença. Então, assim como ela traz isso dentro dela e apresenta isso, ela espera, né? Então, a expectativa quando essa pessoa vai se relacionar é que o outro, de alguma forma, de algum jeito, em algum momento, vai abandoná-la. Então, por isso que muitos conflitos na vida amorosa, ela acredita que essa pessoa, então, ela tá brigando, ou ela tá entrando nesse conflito e que tem alguma coisa errada. Então, muitas vezes, ao invés dela permanecer para entender melhor o que é que está acontecendo, ela, como ela não quer mais se machucar, ela evita esse conflito e sai de cena. Então é muito importante entender que são pessoas que são imprevisíveis, justamente por não se sentirem seguras dentro da própria pele e não saberem também lidarem com as próprias emoções, né? Então, essa é uma ferida, ela é uma ferida que é fundamental, é justamente isso que causa esse desconforto e essa, eu posso dizer, até uma adrenalina do fica e do não fica, né? Então, são comportamentos totalmente conflitantes que vêm tipicamente da fase da infância. Então, é uma combinação que gera um senso inato de desconfiança e confusão, e, portanto, o indivíduo aprende a esperar pela traição, enquanto ao mesmo tempo tem carência emocional. Então, pensa só no indivíduo que ele está em constante conflito, ele está sempre vivenciando esse medo, mas sempre vivenciando ao mesmo tempo essa vontade enorme e muito constante de se conectar intimamente e verdadeiramente com alguém. Então aqui é muito importante lembrar que são aspectos antigos, que não é de uma hora para outra que a gente vai melhorar. O medroso evitativo, ele traz, então, esse caos da sua infância, onde é por isso que muitas vezes na fase adulta, ele vai repetir esse mesmo padrão de relacionamento. Então, pessoas que vão chegar na vida dessa pessoa com uma vontade de permanecer e de demonstrar um real afeto e de permanecer na relação, essa pessoa que tem esse vínculo medroso evitativo, ela vai desconfiar e muitas vezes até ela criar uma certa segurança e entender que ela pode confiar, vai levar um certo tempo e vai haver ali muita instabilidade. Muitas vezes a gente pode até perceber que são pessoas que muitas vezes buscam por relacionamentos de montanha-russa,
São relacionamentos que existe uma paixão muito grande, avassaladora, e depois, quando vai amornando, ela tende a buscar uma outra relação, acreditando que aquele relacionamento é muito tedioso e que aquilo, de alguma forma, é errada, né? Não é um amor verdadeiro. E isso nada mais significa do que uma forma de se expressar emocionalmente desequilibrada, que ela traz da infância e que então ela acredita que ela precisa de vivenciar esse mesmo padrão comportamental na sua vida amorosa. Por fim, a gente precisa de entender que esse tipo de indivíduo, ele se mostra amoroso com os parceiros, mas que depois então se sente amedrontado e se distancia quando elas se tornam vulneráveis, ou seja, quando elas se percebem abertas, elas então elas tendem a se distanciar, elas tendem a se afastar. Para a gente conseguir sucesso nessas relações, ter um sucesso com o seu parceiro ou com um amigo, essa pessoa do outro lado, ela precisa de prover ou de dar alguma certa garantia e sustentação na relação de que ela pode vir a confiar, então, ou seja, demonstrar constância, demonstrar consistência no relacionamento, não apenas através de estar presente, mas também demonstrando carinho, também demonstrando amor, ou seja, afirmações constantes para que a pessoa que é medrosa evitativa comece então a abrir um espaço interno em que ela possa então confiar nessa outra pessoa. E por isso que existe, né, uma balança em que nós podemos tanto atrair pessoas que são narcisistas, pessoas que são egocêntricas, psicopatas, ou pessoas totalmente tediosas que elas não estão abertas, ou seja, elas estão indisponíveis emocionalmente. A gente pode atrair esse tipo de pessoa, como pode ser atrair pessoas que estão ali, que elas estão também trabalhando nessa mesma intensidade, esse olhar de buscar internamente a sua confiança e de confiar também em uma relação. Então, aqui é preciso a gente começar a entender primeiro quais são os nossos comportamentos e o que eu estou esperando numa relação. Se eu entendo que uma relação, para ela ser saudável, a pessoa precisa de trazer para mim algumas características importantes, como, por exemplo, respeito, saber respeitar as minhas necessidades, os meus limites, os meus desejos, né? Saber respeitar os meus sentimentos, saber respeitar a minha forma de expressar, a minha necessidade de comunicar, sem gerar muito conflito ou sem gerar uma certa negação com relação ao que eu estou sentindo. Então, tudo isso é preciso perceber para que a gente aprenda também a observar essas pessoas que estão chegando até nós. E isso a gente aprende observando o próprio comportamento e tendo essa autocompaixão, tendo justamente esse aspecto que ele exige de nós, uma autogentileza, de realmente cuidar de nós para entender o que nós precisamos. E aí, só a partir do que nós já sabemos que a gente pode trocar com o outro. E aí, quando eu percebo que o outro ele não está afim de trocar, aí eu já posso começar a abrir os meus olhinhos, porque isso significa uma indisponibilidade emocional, né? Então, essa indisponibilidade, ela vem muitas vezes de gancho com dinâmicas de pessoas que são muito carentes e que possuem essa insegurança emocional e que possuem essa ferida
que ela precisa de ser cuidada, que ela precisa de ser curada. Isso, como eu disse, através desse autorrespeito, através dessa autogentileza, dessa autocompaixão. E só assim a gente começa a entender como é cuidar de nós e como que nós queremos que o outro cuide de nós, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui e logo mais trago um novo tipo de vínculo emocional inseguro para a gente trabalhar não apenas a nós mesmos, mas também ter um olhar mais consciente para as pessoas que estão convivendo conosco ao nosso redor. Um grande abraço e eu vou ficando por aqui.